O que o fim do período de 1000 anos no céu representa? O que acontecerá com Satanás e os seus seguidores? Nós vamos entender no estudo de hoje. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, Escola Bíblica que forma alunos através da Bíblia. Nós temos, além do programa, temos o programa por causa do nosso departamento de Escola Bíblica que produz nossas revistas, que são nossos guias de estudos da Bíblia, livros, temas. E eu espero que você esteja junto com a gente aqui, levando a mensagem de salvação. Falando nisso, em levar a mensagem de salvação, quero convidar você nesse próximo sábado, às 8 horas da noite, sábado dia 25, vamos estar juntos no Anjos em Ação, Toque da Fé. Vamos ter bons momentos de reflexão, vamos ter ali uma prestação de contas, milagres de vidas transformadas pelo poder da Palavra de Deus. E eu convido você, não esqueça, coloque na sua agenda, próximo sábado, às 8 horas da noite, Anjos em Ação. Não esquece, estamos concluindo a temporada, hoje eu vou fazendo o tema número 15, mas você pode pedir seu guia de estudo, sua revista, tá bom? Não esquece, peça aí o seu guia, ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, Apocalipse. Vale a pena, esse é o material para você ter aí na sua casa, pegar a sua Bíblia. E agora, está terminando a temporada, se você ainda não recebeu, peça, assista o programa, anote, tiver dúvidas, mesmo que a gente vá para uma outra temporada, mas você pode tirar dúvidas com a gente. Então faça contato e peça seu guia, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento para estudarmos a sua palavra. Pai do céu, que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um dos nossos telespectadores. Abraça-os com teu amor, com a tua graça, esteja do lado deles, eu clamo por isso. E agora, ao abrirmos a palavra, nos dê entendimento, que a gente perceba como o Senhor deseja nos salvar intensamente. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 20. Começamos ontem esse período que é chamado o período dos 1000 anos, período de entendimento para a gente do que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. Quero voltar aqui com você, relembrar o que a gente viu ontem, né? A gente viu o que acontecerá após a volta de Jesus, o que acontecerá durante o período do milênio, né? As 3 fases do juízo divino e o que acontecerá em cada uma dessas fases. Lembrando que após a volta de Jesus, a gente tem a ressurreição dos justos, dos fiéis que agora estão no céu. A gente tem, não há ninguém na terra porque os que não amaram o Senhor Jesus morrem, os que não amaram estavam mortos, continuam mortos, e a terra fica desolada, e aí Satanás e os seus anjos estão presos por uma cadeia circunstancial. Durante o período dos 1000 anos, Satanás está preso e está acontecendo no céu um julgamento. E esse julgamento está dentro dessas 3 fases do juízo, que é um julgamento de confirmação. Será que Deus foi justo realmente? Será que o Senhor agiu com justiça, dando oportunidade para cada uma dessas pessoas? Deus revelará para os salvos como cada sentença foi definida, ou seja, quantas oportunidades. A gente vai ver hoje lendo a partir do verso 11,
uma descrição deste cenário de confirmação, tá? Então, o que acontecerá após o período dos 1000 anos? Vamos retomar aqui a partir do verso 7. Então, a gente terminou no verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Agora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Lembra que a gente leu lá no início? Ele está preso, mas depois que completarem os 1000 anos, ele vai ser solto. Se ele está preso porque não há ninguém que, para tentar, porque esse é o trabalho dele hoje, ele não tem ninguém para criar maneiras, o soltar-se da prisão é a ressurreição daqueles que não amaram o Senhor. Por isso que na referência vai dizer, feliz, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque os que não amaram só ressuscitarão após os 1000 anos se completarem, disse o apóstolo. E agora eles ressuscitam, os 1000 anos se completam. Ou seja, Satanás é solto da prisão e ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses faz uma descrição apocalíptica, a descrição o número desses é como areia do mar. Marcharam pela superfície da terra e sitiaram ou cercaram o acampamento dos santos. A cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É importante a gente entender aqui que, após o período dos 1000 anos, desce a cidade santa, Nova Jerusalém, descrita no capítulo 21, que nós vamos estudar a partir de amanhã, a nova terra, Nova Jerusalém, a gente vai entender, desce, e aqueles que, só tomar uma aguinha aqui, aqueles que rejeitaram o Senhor, cercam a cidade, e nesse momento, desce fogo do céu, mesmo sabendo, isso aqui é importante, tá? Que já foi derrotado, e eu já falei isso em algum momento aqui dos estudos, que esse é o trabalho do inimigo, e isso será cada vez mais intenso nos últimos dias. Satanás, depois do período dos 1000 anos, reúne os seus seguidores e os engana para atacarem a cidade santa onde Deus está reunido com o seu povo. Esta atitude apenas comprova a sua rebelião e a sua culpa diante de todo o universo. Culpa e rebelião que nós vemos ao longo da história e culpa que é comprovada durante o período dos 1000 anos em que se revela que o Espírito de Deus trabalhou para salvar e o inimigo trabalhou para destruir. E cada ser humano, em cada momento, em cada história, dentro das suas circunstâncias, tem liberdade para escolher. Hoje, diante de mim, é colocado a vida e a morte. Escolha, pois, a viva. A palavra diz, escolha a vida. Mas é colocado diante de mim. Eu já falei isso aqui em algum momento, já ilustrei. Mas eu acho que vale a pena relembrar a ilustração de um amigo, uma vez me falou, pastor, quando você acordou hoje, o inimigo de Deus disse, eu vou acabar com o Gilmar. E ele cria maneiras para acabar com a gente. Mas quando você acordou hoje, Deus disse, eu vou salvar o Gilmar. E Deus cria formas para salvar. E no meio estou eu para tomar essa decisão. Ou aceito aquilo que o Senhor colocou, ou aquilo que o inimigo está colocando. Agora aqui, nesse cenário, não tem mais atuação do Espírito. Lembra que eu falei? Quando as pragas começam a cair, a gente já estudou, não há mais oportunidade. E agora, a terra começa a virar um transtorno, vem a volta de Jesus após as pragas, vem a volta do Senhor Jesus.
os salvos estão no céu, os que morreram ressuscitaram, e os que estavam vivos são levados juntos, aqueles que amaram, e os que não amaram, que estavam vivos, morreram, os que não amaram, que estavam mortos, continuam mortos. Há este período dos 1000 anos, e agora terminou o período, há a ressurreição de quem não amou. Desce a cidade santa, Nova Jerusalém. E agora o diabo, Satanás, reúne todos os que não amaram o Senhor Jesus de todas as épocas para a destruição final. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a terceira fase do juízo que a gente chama de executiva. Ou seja, hoje é o investigativo, a oportunidade ainda. O Senhor está dando oportunidade, mas cada um, aqueles que, começando por aqueles que estão mortos, estão passando para comprovar que Deus é justo. E haverá o de comprovação para aqueles que não amaram, aqueles que rejeitaram. E agora é a execução desse juízo, é a sentença final, é o momento em que o mal deixará de existir. O fim do milênio apresenta a terceira fase do juízo, como a gente viu, que é de execução. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você vai ver a partir do verso 11, como Deus é justo, vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Se abriram os livros que eu mencionei ontem. Ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. O que essa expressão apocalíptica apresenta? Ninguém ficará sem o julgamento. E isso, o mais importante disso, quando a gente fala em julgamento, a gente pensa na condenação. Mais importante disso é mostrar as oportunidades de salvação que o Senhor dá, que o Senhor deu ao longo da história. Porque o Senhor não tem prazer, diz o profeta, na morte do ímpio ou daquele que não ama. Não tem prazer. Antes, o Senhor dá oportunidade. O Senhor quer que seja aceito. O Senhor quer que ele seja salvo. Esse é o grande objetivo da existência e do sacrifício de Jesus Cristo. Está claro isso para você? Por isso, esta mensagem apocalíptica tem que ser vista como uma mensagem de esperança. Hoje, nesse momento, o Espírito Santo está trabalhando para salvar eu e você. E Ele faz isso na nossa conversa aqui no nosso estudo. Pode fazer isso através de uma música que você está ouvindo, de um programa de rádio, de uma mensagem, através da leitura do texto bíblico. E eu conheço histórias que são extraordinárias. Um panfleto, um folhetinho encontrado às vezes na lata de um lixo. Você vai ver no próximo sábado, no programa Anjos em Ação, formas extraordinárias de Deus de resgatar pessoas, de interromper uma pessoa que queria tirar a vida, porque o Senhor deseja salvar. Esse é o grande objetivo do plano da salvação. Todos serão julgados. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. É importante que a gente entenda aqui. Hoje, todos nós podemos passar o que a gente chama de morte, que é o dormir.
o sono da morte. Todas as pessoas que morreram estão dormindo o sono da morte. E aqueles que dormiram o sono da morte, significa que um dia eles vão o quê? Acordar. E como nós vimos, uns acordarão para a vida eterna. Eu citei o texto de São João capítulo 5. Eu sempre esqueço o versículo, mas eu vou dizer já aqui para você, que ele chama de ressurreição da vida, versículos 28 e 29. Ele chama de ressurreição da vida, os que amaram o Senhor Jesus, e ressurreição do juízo, aqueles que não amaram. Esses passarão pela segunda morte. Está claro isso para você? Eu sei que talvez você que está ouvindo pela primeira vez seja difícil de entender. Seja difícil. Porque parece que quando a gente morre, ou a gente passa por um processo de reencarnação, alguns acreditam, e talvez você acredite nisso. E eu falo com muito carinho e respeito, só estou citando, tá? Ou você vai para o céu ou para o inferno, ou por um momento intermediário. São crenças. Biblicamente, eu respeito se você pensa dessa forma, mas biblicamente eu durmo para acordar, ou para a vida, ou para o juízo que vai levar à segunda morte. Então, o que é a segunda morte? É o deixar de existir. É como se... Vou tentar exemplificar. Vou aqui para o quadro. É como se eu existisse, tá? Só para... E a segunda morte é... Conseguimos aproximar só mais um pouquinho aqui, só porque eu fiz aqui um bonequinho, só aproximar. Isso, ótimo. Olha aqui. É como se eu existisse, mas a segunda morte é o deixar de existir. Hoje, eu posso existir se eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. O eu sou, aquele que vive, aquele que virá, pode me dar eternidade. Agora, se eu rejeito, o que vai acontecer? Deixou de existir. Nesse momento, deixa de existir, ou deixam de existir, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, e deixa de existir o resultado, o mal. A gente vai ver a partir de amanhã a terra transformada. A morte já não existirá. Não haverá pranto, lamento e nem dor. Tem lógica isso para você? Faz sentido isso para você? Vou na sequência, só para a gente explorar um pouquinho mais aqui. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Lembra? O julgamento, os livros serão abertos. Todos os livros. Este é o livro da vida. É aquele que aceitou o Senhor Jesus e teve nele a certeza da salvação. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo. E a gente vai entender já que esse lago de fogo não vai queimar para sempre, mas é a eliminação, a purificação. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje é: eu tenho buscado ao Senhor para que o meu nome seja escrito no livro da vida? Eu tenho buscado ao Senhor Jesus e vivido a volta de Jesus para que o meu nome permaneça no livro da vida? Essa é a linguagem apocalíptica.
Eu acredito em formas, de que Deus vai revelar tudo sobre nós, muito mais do que a tecnologia, mas era o que João tinha. E aí volta, eu acabei não citando isso ontem, que é importante, agora que eu lembrei aqui, durante o período dos 1000 anos, os livros serão abertos. Eu acredito que Deus vai revelar naquele momento, naquele dia, naquela hora, Ele falando ao nosso ouvido, né? Vai mostrar a cena, a cena daquele momento, o Espírito falando e eu rejeitando. Quando os salvos estarão no céu vendo, mas por que esse não foi? Será dado para eles autoridade para julgar. Ficou claro isso para você? O Senhor vai revelar aquele momento, aquela situação. O momento de hoje, agora. Porque de alguma forma, nesse momento, Deus está dando para mim e para você oportunidade. Para mim, porque eu estou ensinando, falando, lendo. E o Senhor está me dando oportunidade, porque eu não quero fazer isso como algo mecânico, assim, não, eu só vou fazer. Não é só um programa, é a oportunidade de salvação que Ele dá para mim, quando eu li o texto, e que Ele dá para você ao ver o que eu estou compartilhando. E essa cena é a cena para a salvação, ou pode ser uma cena, um momento para perdição. Vai depender do que eu vou fazer com o que eu estou recebendo. E isso aqui é importante para a nossa reflexão. Após o período dos 1000 anos, portanto, há a ressurreição dos ímpios. Satanás é solto. A nova Jerusalém desce do céu. Satanás e os seus seguidores tentam atacar a nova Jerusalém, mas eles são destruídos. E agora nós passamos a viver novos céus e nova terra. Há um texto que eu gosto muito, que está no livro Grande Conflito, e são as últimas palavras que estão nesse livro. A gente vai colocar em tela inteira, se você quiser até tirar uma fotinho, eu creio que é importante. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Está aqui, está revelado. Definitivamente o caráter de Deus está revelado. Vamos tentar relembrar o caráter de Deus que foi questionado. As oportunidades que Deus deu, será que realmente tudo se revelou durante o período dos 1000 anos? Tudo veio às claras. Tudo ficou esclarecido. Eu já citei aqui e vou repetir. Uma música que eu gosto muito, de Nadson Portugal. O céu vai revelar. O céu vai revelar um dia tudo. As coisas que a gente não consegue entender hoje, o céu vai revelar. As injustiças, um dia o céu vai revelar. Todas as oportunidades que nós temos a cada dia, um dia o céu vai revelar. Os momentos difíceis e trágicos, o céu vai revelar. E o que eu tenho que fazer é simplesmente confiar. Quando a palavra diz que todo o mal e todos os que fizeram mal serão lançados no lago de fogo, e eles vão estar ali pelos séculos dos séculos, o Senhor está dizendo assim, o resultado da negação será um resultado eterno. Não quer dizer que eles vão queimar para sempre, é o resultado da negação será eterno. O céu vai revelar. E um dia, você pode pensar assim, mas eu estou passando por um momento tão difícil, é tão desafiador,
E isso te leva à descrença e às vezes o abandono e a negação do chamado que o Senhor faz. Querido, mesmo que você não tenha todas as explicações para os momentos que você passa, eu quero te dizer, confie e aceite no Senhor Jesus. Eu também não tenho todas as explicações. Também já tive os meus momentos de questionamentos do por que isso aconteceu. Por que isso está acontecendo? E nessa hora, a gente decide. Eu vou confiar. Eu vou me entregar. E eu vou ter a certeza de que um dia o céu vai revelar. A minha pergunta para você hoje é: você está passando por um momento difícil? Você está estudando a palavra? Já estudou? E talvez esteja num momento de decepção, de tristeza, de angústia, ou de abandono, você está longe. Ou você está começando agora. Eu não sei o que virá nos dias que você vai passar. Não sei se logo as coisas vão se acalmar aí. Talvez demore, talvez passe rápido. Mas o que eu sei, segundo a palavra, é que se você confiar no Senhor Jesus, se você se agarrar nele, se você estiver ligado a Ele, crer nele, dizer, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, eu sei que o céu vai revelar e a vitória será certa. Eu sei, é a palavra. Tudo que eu falei ontem, hoje, período de 1000 anos, pode ter sido estranho para você ouvir pela primeira vez. Leia de novo, busque, tiver dúvidas, vamos tirar as dúvidas. Eu lembro quando há muitos anos, lá na minha adolescência, estava ouvindo, estudando essa mensagem pela primeira vez, eu não entendi todos os detalhes. Mas eu quero confiar, e eu decidi confiar que o céu iria revelar todas as coisas. E para mim, particularmente, isso faz sentido, isso tem lógica. Eu não acredito que o mal vai existir para sempre, eu não acredito que os laços não poderão ser resgatados para sempre. Eu acredito que os laços que foram interrompidos, um dia o Senhor vai trazer de volta. E o mal que existe nessa terra vai acabar. E nós vamos viver um novo céu e uma nova terra. Nós vamos ver isso a partir de amanhã. Eu quero orar. Você deseja abrir seu coração agora, confiando no Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um dia os livros serão abertos e o céu vai revelar todas as coisas. Que a gente creia, que a gente tenha certeza disso. E se ao longo da caminhada, às vezes a gente passa por problemas, dificuldades, se a gente desanima, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dê forças. Se alguém está me assistindo nesse momento, está desanimado, se alguém não crê, não acredita nada nisso, eu clamo em nome de Jesus, por favor, que Ele entregue a vida para Ti, que Ele confie no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Foi muito bom estudarmos esse tema. E amanhã vamos aprofundar o que vai acontecer após os 1000 anos.